O Império Romano foi uma das civilizações mais poderosas e influentes da história, deixando uma marca profunda em quase todos os aspectos da sociedade moderna. Mas como uma civilização tão grandiosa e cheia de conquistas militares, culturais e políticas acabou caindo? Quais foram os fatores que levaram ao seu colapso? E o mais importante, como o legado do Império Romano ainda influencia o mundo que vivemos hoje? Neste vídeo vamos explorar a ascensão meteórica do Império Romano, os momentos que definiram seu apogeu e os eventos que marcaram sua queda. Além de compreender como sua herança ainda molda a civilização ocidental. O Império Romano, no auge de seu poder, dominou vastas regiões que iam da Grã-Bretanha, no norte, até o Egito, no sul, e do Império Parta, no leste, até as praias da Espanha, no oeste. Com uma cultura rica, um exército disciplinado e um governo inovador, Roma foi um dos maiores impérios da história. Mas como o império, que parecia invencível, chegou ao fim? Vamos descobrir a jornada de ascensão e queda deste império lendário. A história do Império Romano começa com a fundação da cidade de Roma, segundo a lenda, em 753 a.C., por Rômulo e Remo. A mitologia diz que os gêmeos, filhos de Marte e de uma sacerdotisa, foram amamentados por uma loba, e após uma série de eventos dramáticos, Rômulo matou seu irmão Remo e fundou a cidade. A partir dessa pequena cidade, Roma se expandiu para se tornar um dos maiores impérios da história. No início, Roma era uma monarquia, mas, em 509 a.C., o sistema de governo foi transformado em uma república. Isso significava que o poder era compartilhado entre o Senado e os magistrados eleitos, uma estrutura governamental que influenciaria muitas nações ao longo da história. Durante a República, Roma conquistou a Península Itálica e expandiu suas fronteiras para o resto do mundo mediterrâneo. Esse modelo republicano também permitiu uma ampla participação do povo com a eleição de representantes, mas com um sistema de classes que limitava o poder dos plebeus, a classe mais baixa, e favorecia a elite. Um dos maiores marcos para Roma foi sua vitória sobre Cartago nas Guerras Púnicas, que ocorreram entre 264 e 146 a.C. O conflito culminou com a destruição de Cartago e a conquista de suas riquezas e territórios. Isso não só consolidou a Roma como a maior potência do Mediterrâneo, mas também fez com que ela tivesse acesso a recursos e riquezas que alimentariam sua expansão territorial. Embora a República tenha sido fundamental para o crescimento inicial de Roma, foi a transformação em um império, com o governo de Júlio César, que levou Roma à sua Era de Ouro. Júlio César foi uma figura central na transformação de Roma. Com uma série de vitórias militares como a conquista da Gália, atual França, ele acumulou enorme popularidade e poder. Sua ascensão, no entanto, gerou medo entre os senadores, que temiam que ele se tornasse um tirano. Em 44 a.C., César foi assassinado por uma conspiração liderada por Bruto e Cássio, mas sua morte não impediu a transição de Roma para um império. O assassinato de César levou a uma série de guerras civis, que culminaram com a ascensão de seu herdeiro, Augusto. Em 27 a.C., César Augusto, anteriormente Otávio, tornou-se o primeiro imperador de Roma, estabelecendo o Império Romano e inaugurando uma era de relativa paz e prosperidade conhecida como Pax Romana. Durante o reinado de Augusto, Roma se expandiu enormemente, conquistando o Egito, a Península Ibérica, a região do Danúbio e a Bretanha. Ele reformou o governo e a administração, estabeleceu um sistema de impostos mais eficiente e promoveu a construção de infraestrutura. Durante os séculos I e II d.C., o Império Romano atingiu seu auge, tanto em termos de território quanto de estabilidade interna. O império se estendeu por 3 continentes e abrangeu as terras de mais de 100 milhões de pessoas. Roma alcançou seu pico territorial sob o imperador Trajano, que expandiu o império para o leste, alcançando a Mesopotâmia, atual Iraque, e a região do Daciano, atualmente parte da Romênia. Roma também dominava a região do norte da África, o Egito, a Ásia Menor, a Grécia e grande parte da Europa, incluindo a moderna França, Espanha, Portugal e partes da Alemanha e da Inglaterra. Durante a Pax Romana, o Império experimentou um período de relativa paz, estabilidade e prosperidade. Isso resultou em enormes avanços nas artes, na literatura, na arquitetura e na engenharia. Roma construiu algumas das suas maiores obras de infraestrutura, como o Coliseu, o Fórum Romano e a rede de aquedutos, que ainda é admirada hoje. As leis romanas também influenciaram profundamente o direito ocidental. Após o auge do Império, uma série de fatores internos e externos levou à sua gradual queda. O Império Romano enfrentou sérios problemas políticos internos.
A sucessão imperial muitas vezes era marcada por lutas pelo poder, assassinatos e corrupção. O império também começou a ser dividido por divisões internas, como diferenças econômicas entre o Oriente e o Ocidente, e as tensões entre a elite romana e as classes populares. No século V, o Império Romano do Ocidente foi invadido por uma série de tribos bárbaras, como os visigodos, vândalos e hunos. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, um líder germânico. Embora o Império Romano do Ocidente tenha caído, o Império Romano do Oriente, com sua capital em Constantinopla, atual Istambul, continuou a prosperar por quase 1000 anos após a queda de Roma. Esse império é conhecido como Império Bizantino e manteve a cultura e a administração romana, além de desempenhar um papel crucial na preservação do conhecimento grego e romano durante a Idade Média. Apesar de sua queda, o legado do Império Romano permanece vivo até hoje. Suas contribuições nas áreas de direito, governança, engenharia, arquitetura e filosofia continuam a moldar a sociedade moderna. O direito romano foi a base de muitos sistemas jurídicos modernos, especialmente o direito ocidental. Conceitos como a presunção de inocência, o direito de defesa, contratos e propriedade privada ainda são fundamentais no direito atual. As contribuições culturais e arquitetônicas de Roma também perduram. Muitas das práticas artísticas romanas influenciaram a Renascença e continuam a ser referência até hoje. As ruas de Roma, com seus marcos históricos como o Panteão e o Coliseu, são testemunhos vivos do legado romano. Roma também desempenhou um papel crucial na propagação do cristianismo. Embora o império tenha inicialmente perseguido os cristãos sob o imperador Constantino, o cristianismo foi legalizado e se tornou a religião dominante do império. Hoje, Roma continua a ser o centro da Igreja Católica, com o Vaticano sendo a sede do papado. A ascensão e queda do Império Romano oferecem lições valiosas para a sociedade moderna, desde as suas inovações políticas e legais até as falhas que levaram ao seu declínio.